Nessa série, 40 dias com Jesus, o foco de todas as mensagens está em cima das parábolas de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas lá no Salmo 78, versículo 1 e 2, tem uma previsão, ou seja, Deus está dizendo como que seria a vinda do Messias, o que o Messias estaria fazendo para passar a mensagem para as pessoas. Diz assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas, diga parábolas. O que é parábolas? Fala para o irmão, é ilustração, irmão. Amém? Parábolas são ilustrações. Está dizendo que o Messias viria a ensinar aquilo que Deus queria passar através de ilustrações. Abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Então olha que coisa linda. Deus disse, e o Senhor Jesus, de fato, Ele usou parábolas para passar a mensagem que Deus tinha, porque era assim que o Pai havia dito. E Jesus tinha o coração alinhado com o céu. Amém, queridos? Então, se nós gostamos de ser chamados de cristãos, cristão é aquele que segue Cristo. Se o nosso Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Ele teve o coração alinhado com o céu, nós também precisamos ter o nosso coração alinhado com o Pai. O Pai disse: o Messias vai ensinar através de parábolas. Jesus disse: então eu vou ensinar através dessas parábolas, ilustrações para que o povo entenda. Mas olha que lá em Lucas 8, verso de 9 a 10, as parábolas serviam também para um outro propósito, além de ilustrar. Olha que interessante, diz assim: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas. Para quê? Para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Olha que interessante, as parábolas eram uma espécie de filtro espiritual, onde aqueles que estavam com sinceridade no coração para buscar a Deus, esses ouviam as ilustrações de Jesus, aquilo descia até o seu coração, o Espírito de Deus interpretava e ele era abençoado por aquela ilustração. Mas aquele que tinha apenas um intuito religioso, aquele que achou que Jesus era apenas mais um mestre de Israel, aquele que achou que Jesus vinha apenas reforçar a prática da obediência dos mandamentos da velha lei, esses endureceram o coração. Então, os ensinos que Jesus trazia através das suas ilustrações, no coração dos sinceros entrava e produzia efeito, mas no coração dos incrédulos não entrava e ficava por isso mesmo. Mas Jesus disse, amém? Jesus falou. Tem muita coisa acontecendo nos dias de hoje, tem muita gente lendo a Bíblia, e você fica assim admirado, mas não é possível, esse cara não leu a Bíblia? Ele leu, mas por que ele ainda não mudou de atitude? Porque eu não sei se você sabe, mas ser cristão, olha para cá, não é ser religioso. Quando você aceita Jesus, você concorda com uma coisa que está intrínseco ao fato de dizer: sim, Jesus, eu te recebo como meu Senhor. Muitas vezes alguém aceita Jesus só para não ir para o inferno, então ele aceitou o Salvador, e realmente é Jesus, não tem outro. Mas junto com o Salvador, nós temos que dizer: mas eu também te recebo como meu Senhor. Por isso que eu gosto demais de, quando me referir a Jesus, falar Senhor Jesus, porque para mim Jesus é Senhor. Ou seja, Ele fala e eu obedeço, não questiono. Ele fala, eu acredito, não argumento contra. Aquilo que o Senhor Jesus fez, eu copio e não discuto, e não tenho medo de errar. Tem mais alguém comigo? Amém? Glória a Deus. Aí em Mateus capítulo 13, 35, Jesus diz: usarei parábolas quando falar com este povo, e explicarei coisas
desconhecidas desde a criação do mundo. Então olha que interessante, Jesus vai usar parábolas para revelar coisas desconhecidas. E nós vamos ver hoje, a primeira parábola é a parábola do semeador. Semana que vem nós vamos ter outra parábola, né? São 7, ok? No fim dos 40 dias você vai ser abençoado pela palavra, pelo ensinamento de Jesus em cima de cada parábola. Mas hoje eu quero que você seja abençoado pela parábola do semeador. Porque a pergunta é, o título da mensagem: qual é o tipo de solo do seu coração? Eu quero que você pense um pouquinho. O seu coração, segundo Jesus disse, é um solo. Solo é aquele lugar onde você deposita sementes. As sementes que caem num solo, elas têm um propósito, que é nascer, crescer, produzir um fruto, atingir um propósito. Amém, queridos? Então eu creio que só pelo fato de você estar sentado aqui, a semente da palavra de Deus já caiu no seu coração. Já nasceu no seu coração. Amém, queridos? Você não está aqui, talvez alguém veio aqui hoje para tomar uma posição de deixar a palavra entrar no seu coração. Eu digo para você, seja bem-vindo, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer plantar uma semente de fé no seu coração. E essa semente, se você permitir, vai crescer, ela vai nascer, crescer e vai produzir muitos frutos. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos basear em Lucas 8, do 4 ao 15. Então nós estamos convidando, à luz da vida de Jesus, a se autoavaliar. Avaliação é importante, porque sempre que você para avaliar alguma coisa, no final da avaliação sempre sai um resultado. O resultado é: se está bom, eu continuo fazendo. Se não está bom, eu vou mudar. Concorda, irmãos? Você sempre que vai no médico, você tem lá um diagnóstico. Olha, parabéns, a tua saúde está maravilhosa. Continue comendo assim, bebendo assim, continue se exercitando assim, está tudo bem. Mas de repente, alguma coisa do diagnóstico médico do seu exame, porque você foi buscar no médico, diz que você tem que mudar um hábito alimentar. Você não pode mais comer aquela comida, você tem que agora fazer um tipo de exercício, ou não pode mais fazer um tipo de exercício, enfim. Então, irmãos, a avaliação é necessário na vida daqueles que querem melhorar a sua vida. Amém, queridos? Então, se você está me ouvindo e você tem no seu coração um desejo de melhorar o que Deus está te dando, de tomar posse de tudo que Deus está te dando nesses 40 dias, faça aquilo que nós vamos dizer para você e vamos fazer também, que você vai ser grandemente abençoado. Agora, presta atenção, porque muitas vezes existe uma voz interior dentro de nós que não vai querer dar crédito nas próprias palavras de Jesus, porque nós achamos que o nosso coração é suficiente para nos dar comandos, para nos dar instruções. Só que deixa eu te dizer, Jeremias 17:9 diz assim, que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem será capaz de compreender o coração humano? Então, esse coração do homem natural, ele é enganoso. Mas o coração do homem que nasceu de novo, não é enganoso. Está entendendo? Jeremias está falando numa época onde ainda Jesus não tinha vindo para cumprir a sua missão de nos dar um novo coração. Mas olha para o irmão do lado e diz: você já tem um novo coração. E eu vou te dizer uma coisa: o Senhor Jesus que te deu esse coração, não te deu um coração enganoso. Ou seja, Ele não permite que o teu coração, que é enganoso, quando você vem para Ele, continue sendo enganoso. O teu coração
enganoso mudou, meu querido. Mas você precisa concordar que a voz do Espírito Santo que passou a morar no seu coração, ela vai falar no seu ouvido espiritual, ela vai falar no seu coração espiritual, ela vai falar e fazer você ser transformado. Amém, queridos? Então presta atenção, o coração do homem natural é enganoso, mas o coração do homem espiritual, ele ouve a voz do Espírito Santo. E nessa noite, eu creio que o Espírito Santo está nesse ambiente falando em cada coração. Eu creio que Ele está falando com você muito mais do que eu. Nesse momento a minha oração tem sido: Senhor, eu quero ser apenas a boca. Eu quero ter a ousadia de falar aquilo que Deus me mandou falar para você. Mas eu quero que você tenha a coragem de ouvir a voz de Deus e praticar. Mesmo que o teu coração antigo, enganoso como era, diga: ah, mas isso não faz sentido. Ok, o natural talvez não faça sentido quando você decide andar pelo espiritual. Ok? Mas deixa eu te falar uma coisa: o natural não leva para o céu. O que leva para o céu é o espiritual. O que leva para o céu é seguir Jesus. E o Senhor Jesus, Ele quer nos levar para o Pai. Ele está nos levando para o Pai. Sabia disso? O Senhor Jesus, o dia que Ele veio, Ele fez a obra. E Ele disse: eu vou embora porque eu vou preparar lugar para vocês. Mas eu volto para buscar vocês, para levar para um lugar maravilhoso, onde ali Satanás não toca mais. Irmãos, hoje você nasce de novo, continua vivendo nesse mundo, e o diabo tem permissão de tocar, só que dentro de limites. Nós vamos ver isso depois. Mas no dia que Jesus voltar, o diabo não vai tocar mais em você, e você vai ser aquela nova criatura intocável pelo inimigo. Mas como hoje nós somos transformados em seres espirituais, mas continuamos vivendo aqui nesse mundo material, nós vamos continuar aqui porque o Senhor tem um propósito para nós. Ok? Então o primeiro ponto que eu quero mostrar para você, nessa avaliação sobre o seu coração, que já foi enganoso, mas agora não precisa continuar sendo enganoso. O coração, ele não pode ser duro, porque ele é a terra aonde o Espírito planta as sementes de fé. Ok? Então nós vemos aqui em Lucas 8:5, o semeador saiu a semear. Isso aqui é Jesus contando uma parábola, uma ilustração. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Olha só, Jesus está dizendo, o coração humano, que é a terra, de repente, foi feita uma semeadura nesse coração. Só que esse tipo de coração duro, quando cai a semente da palavra de Deus, muitas vezes ela nem chega a nascer. Por quê? É Jesus quem está dizendo. Por quê? Porque na beira do caminho é aquele lugar onde as pessoas passam, o solo vai ficando duro, rígido, e quando você joga uma semente naquele solo duro, rígido, beira do caminho, pode ser que um passarinho coma, porque ela não se enterra. Pode ser que o vento assopre, porque ela está superficial, ela não caiu e enterrou, o solo é duro. Então muitas vezes isso significa que nós estamos falando a palavra de um Deus tão amoroso, tão carinhoso. Nós estamos contando para as pessoas o projeto que Jesus pagou caríssimo, mas está à nossa disposição de graça. Nós só temos que dizer sim, eu recebo Jesus, ou seja, eu jogo fora toda a minha fé antiga, abraço a fé de que Jesus Cristo é o único caminho e eu decido andar nesse caminho. Mas muitas vezes, o tipo de coração que está recebendo essa semente da palavra é duro. Então Jesus está avisando, olha, como Ele nos mandou semear,
Ele mesmo já está dizendo: mas não fique triste quando você jogar a semente maravilhosa da palavra de Deus num coração duro, que é que nem o semeador que joga naquela terra dura, não vai nascer. Mas mesmo que nasça, não vai permanecer, porque a dureza não deixa ela permanecer. Aí em Mateus 13:19, o Senhor Jesus vem uma espécie de explicação. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha só, a palavra-chave aqui é: a semente foi lançada, mas a pessoa tem um coração duro e não entendeu a mensagem. Nunca aconteceu com você que de repente você está lá cheio de boa intenção, falando de Jesus, Senhor e Salvador, e a pessoa confunde como você, falando de religião. A pessoa se defendendo, dizendo que não, mas a religião dele também é boa. E de repente ele vai mostrar algumas coisas que é até melhor do que a sua. De repente ele vai citar alguns exemplos de pessoas que são da religião dele, que são até pessoas com caráter e com atitudes até melhores do que aquelas que você conhece e que tem a semente no coração. Aí aquele coração duro, você joga a semente, mas ela não prospera. Então observa que Jesus está ensinando para mim e para você. Por que essa palavra está sendo ensinada para nós hoje? Você lembra que o Senhor Jesus nos deu uma missão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas ele disse: aqueles que crerem, a ponto de se fecharem com Jesus, passarem pelo batismo, se juntar com ele, esses são os que a semente caiu e nasceu. Mas aqueles que não ligarem, é o tipo de solo duro. O que você faz com esse? Simplesmente: Deus, esse solo é à beira do caminho, já estou avisado, eu continuo orando que o Senhor vai me dar um outro tipo de solo para mim semear. Lá em Mateus 13, versículo 13 a 15, nós lemos assim: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Isaías disse: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos, fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então, queridos, eu tenho dito para os irmãos, volto sempre a repetir: você tem sempre que ter nome de pessoas pelos quais você está orando para jogar a semente da palavra de Deus no coração dele. Lembra que eu falei pelo menos 3 pessoas? Você tem que estar sempre nas suas orações mencionando: Senhor, fulano, 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 me dá uma oportunidade de falar de Jesus, de lançar a semente para ver se ali é um tipo de coração que vai nascer ou é um solo duro. Pode ser que esses 3 sejam esse tipo de solo, mas tem muito mais pessoas que você conhece do que 3, amém? Descarta os 3, mas coloca mais 3 e continua, porque o Senhor vai te abençoar, ok? Mas aí Jesus vem e fala sobre o segundo tipo de coração. Segunda coisa é: veja se o seu coração não está ressequido demais. Perceba que eu disse que nós temos que fazer uma avaliação. Será que o meu coração não está ressequido? O que é ressequido, irmão? Ressequido é um lugar que não tem umidade. Todo mundo sabe que a semente, para produzir, precisa de água, umidade. Todo mundo sabe que em época de seca ninguém planta.
Por quê? Não tem água para irrigar, não vai ter umidade para fazer a semente germinar. Ok? Então, Jesus está dizendo: olha, a missão que eu dei para vocês, vocês não desanimem se encontrar coração duro, mas também não desanime se você encontrar coração ressequido demais. Mas quando entra no processo de avaliação, eu às vezes preciso dizer: será que o meu coração está sendo ressequido? O que é um coração ressequido? Lucas 8, verso 6, Jesus dizendo: parte da semente caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram. Por quê? Não havia umidade. Lá em Mateus 13, de 5 e 6 diz: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Olha que interessante. O tipo de solo ressequido é aquele solo que ele está sobre pedra. Às vezes a terra está até fofinha, revolvida. A pedra está por baixo. Por cima tem uma camada de terra. Você joga a semente ali tem um pouquinho de umidade. Por exemplo, o sereno da noite. Você põe a semente, ela encontra um pouquinho de umidade. Ela nasce. E aí você tem uma pessoa feliz com Jesus por uns tempos. Aí você tem uma pessoa que começa a ser abençoada pela fé, mas só por uns tempos. Enquanto tem um pouquinho da umidade. Mas quando sai o sol da provação, da tentação, da dificuldade, vem uma sequidão e por baixo é pedra. Então não forma raiz. Sabe aquelas pessoas que começam a caminhar com a gente e de repente some? E aí o diabo fala assim: você está vendo que não vale a pena? Você viu o tempo que você perdeu? Irmãos, como pastor, como líderes, eu sei de muitos irmãos aqui que já investiram vida, tempo, dinheiro, oração, choro na vida de muita gente que hoje está lá no mundo de volta. Hoje está lá. Você fala: mas cadê a pessoa? Nem ao menos ele está em algum outro lugar, tendo comunhão com Deus através de uma outra família. Não, ele foi para o mundão. Só que quando ele sai, às vezes a desculpa: não, aqui não está bom, eu vou procurar uma outra igreja que é tudo igual. Não é tudo igual. Eu tenho batido nessa tecla para os irmãos. Igreja é uma família para você pertencer. Que quando chegar o tempo de sequidão, você não vai morrer, porque vão vir jogando água sobre você, até as suas raízes romperem aquela rocha, encontrar um lugar e se fixar. Amém, queridos? Mas se você é outro tipo, que igreja é tudo igual, você não se fixa numa família, e quando vier a sequidão na sua vida, você morre. Está entendendo, irmão? Você morre. Você às vezes não morre, mas não produz fruto nenhum. Fica um arbusto pequeno. Como é que chama aquele? Bonsai. Vira uma árvore de japonês. Bonsai. Tem muitos crentes bonsai, não tem? Bonsai. E o pior é que sai mesmo. Sai mesmo. É um bonsai que às vezes sai mesmo. Né? É bom, mas ele sai. Por quê? Ele é bom, mas ele sai. Porque ele não tem raiz. Mas Jesus já falou: gente, não desanima quando você encontrar esse tipo de coração. Continua semeando, você vai encontrar um coração maravilhoso. Né? Aí eu queria dar um salto aqui e ir com você para a terceira semente. O terceiro tipo de solo. A semente é sempre a palavra de Deus. Amém, queridos? Não tem outra coisa para você semear. Você não vai semear ideologia, filosofia, você não vai. Você não vai convidar a pessoa para frequentar, para vir para a igreja, porque aqui tem isso, aquilo, aquilo outro. Você tem que falar: olha, vamos lá para você ouvir a semente da palavra de Deus ser plantada no seu coração. Amém? Então a semente é sempre a palavra de Deus. Mas aí você às vezes está desanimado porque encontrou um solo duro, está desanimado porque encontrou um solo ressequido, mas olha só,
tem um outro solo que também não é bom, mas é um pouquinho melhor. Cuidado veja se seu coração não está sufocado demais. O que é esse sufocado demais? Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Olha só, o que são os espinhos que sufocam uma planta? Eu estou falando uma planta. Você pega um lugar de espinho e joga a semente é pequenininha, ela encontra um espaço no lugar do espinheiro. O espinheiro tem umidade, então a semente vai nascer. Você fica feliz porque ela nasceu. Olha, nasceu a minha plantinha, que delícia. E você vê que ela até começa a crescer. E você começa a fazer planos. Olha, essa semente vai virar uma árvore que vai produzir frutos a 100 por 1. Eu encontrei aquilo que Jesus falou. Você vai plantar, vai nascer, vai multiplicar. Olha, eu falei de Jesus para aquela pessoa. Olha que delícia, ela aceitou, ela está crescendo, ela se batizou, ela se ligou na igreja, ela faz parte do Inner, ou ela faz parte de qualquer outro trabalho da igreja. Que delícia! Não é bom isso, irmãos? Mas Jesus disse, mas toma cuidado, porque se ela estiver no meio do espinheiro, o espinheiro também cresce. E o espinheiro cresce mais forte. E o espinheiro tem um propósito de ficar truncada. Já viu gente que planta espinho para virar cerca viva? Se você quiser passar num espinheiro cerca viva, você vai se machucar bastante, se tiver coragem, né? Se conseguir, dependendo do espinheiro, tamanho da cerca, ali virou um lugar de proteção para quem está do outro lado. Mas essa planta, irmãos, chega um momento que o espinheiro fica tão ferrenho que ela não consegue mais. E aí o que é que Jesus vai dizer em Mateus 13, 22? Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. Aqui nós temos que tomar cuidado, porque nós vivemos num lugar cheio de espinhos. O que Jesus falou que são espinhos aqui? Ele colocou aqui, preocupação desta vida. É ou não é um tipo de espinho, irmão? De repente você está tão ocupado, está tão preocupado, que você não tem tempo para orar. Você não tem tempo para ler a Bíblia. Você amanhece o seu dia e você não tira 10 minutos para ler a palavra de Deus, para ouvir um louvor que glorifica a Deus e para meditar um pouquinho naquilo que a palavra se propõe a te ensinar. E a desculpa é: eu estou sendo responsável com o trabalho que Deus me deu. Uma boa desculpa, né? O trabalho que Deus me deu, eu sou uma pessoa muito responsável, então eu não posso parar para adorar a Deus agora e deixar os meus compromissos, e deixar o meu trabalho sem fazer. Ok, então deixa o espinheiro crescer. E o que vai acontecer? Vai ficar uma planta debaixo do espinho que, se não morrer, fruto não dá. Aí é aquele crente que fica antigo e nunca ganha ninguém para Jesus, nunca cuida de ninguém para Jesus, nunca tem alegria de ver nascer uma semente nova, nunca tem coragem, porque não tem tempo, porque não tem ousadia de reivindicar com Deus: Senhor, eu não aceito essa situação. Ele pensa que se ele mudar de atitude, ele vai perder o emprego, ele vai perder o dinheiro, ele vai perder aquela pessoa que ele ama, ele precisa ficar o tempo inteiro seguindo ela. Quem disse? Irmão, cuidado, para que se o trabalho que Deus te deu não é um espinheiro que vai sufocar a semente que está querendo produzir no seu coração. Presta atenção. Presta atenção. Se a pessoa que está do seu lado está te sugando demais, e você não está tendo tempo para ter um tempo com Deus, porque você está só cuidando daquela pessoa. Mas quem é o mais importante? É aquele que te salvou, te sustenta, tem um projeto para você e vai te abençoar para realizar ele. Amém, queridos? Então, irmãos, a palavra pode até brotar, se tornar uma pequena planta,
mas o propósito do Senhor é que essa planta cresça e produza muito fruto. A alegria do agricultor não é só plantar, é ver que a planta nasceu, festa, cresceu, e depois nasceu o fruto, nasceu as espigas de milho, agora nós temos colheita, nasceu, aquilo que plantou, agora nós temos colheita. É a colheita que é a recompensa do agricultor que planta pela fé. Irmãos, nós queremos ser uma igreja de colheita, de sementes que nós estamos plantando, e nós vamos ver muita gente enchendo o reino de Deus aqui na terra, para quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos com uma multidão encontrar o Senhor nos ares. Amém, queridos? Que os irmãos sabem que nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Amém? Os irmãos sabem que o lugar desse encontro, você sabe onde vai ser? Você sabe onde vai ser? Deixa eu te dizer, porque muita gente está cometendo erro aí, por não conhecer isso que eu vou te dizer. Aonde que Jesus veio e se tornou o Salvador? Israel. Amém, irmãos? Aonde que o Senhor diz que vai voltar e vai botar os pés, e dali Ele vai governar todas as nações? É no Monte das Oliveiras. Onde fica? Israel. Irmãos, quando você ouvir falar que Israel está prosperando, que cientistas de Israel estão abençoando o mundo com descobertas, continue orando por Israel, porque Israel vai ser o lugar onde o Senhor Jesus que nós recebemos, aceitamos, vai ser o lugar onde Ele vai colocar a planta dos pés, e ali Satanás vai ser dominado, ali Jesus vai ser o Rei dos reis, Senhor dos senhores, não vai ter governante de nação nenhuma que vai se submeter, que não vai curvar o seu joelho diante do Senhor Jesus. O banco central da terra vai estar nas mãos do Senhor Jesus. Amém? A economia da terra vai estar nas mãos do Senhor Jesus. Então, queridos, a Bíblia diz: orai por Jerusalém, porque isso traz prosperidade na sua vida. Mas cuidado, porque tem uma ideologia aí que está amaldiçoando Israel. Eu não sei como alguém pode dizer que é cristão e não honra e respeita o lugar onde Cristo nasceu, viveu, morreu, deu a vida e vai voltar. Como é que pode chamar cristão um sujeito desse, que não respeita o lugar onde Jesus vai voltar? Entendeu, irmãos? Então toma cuidado, porque a semente que está no seu coração, se você entrar nessas ideologias, vai ser coberta pelos espinhos, e você não vai conseguir sobreviver. Quantos estão glória a Deus? Amém. E agora nós queremos ver o último terreno, o último solo que Jesus falou, Mateus, que está lá no texto de Lucas, verso 8. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita, 100 por 1. Lucas 8, 8a. Mais à frente, no mesmo capítulo, nós vemos que, versículo 15: mas as que caírem em boa terra são quem? Os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Então, nessa passagem de Lucas, a nossa advertência tem 6 características do coração que é terra fértil. Presta atenção, o seu coração, eu profetizo em nome de Jesus, é a boa terra, porque a semente nasceu. E aí, irmãos, você não é beira de caminho, amém? Você não é solo pedregoso, amém? Você não vai deixar os espinhos crescer sobre você, amém? Então fala para o irmão, você é terra boa. Ou seja, você tem um coração bom. Você tem um coração bom, um coração humilde, um coração que possui uma vida harmoniosa. Você é alguém sem a malícia que o mundo tem, de fazer as coisas tudo debaixo de malícia. Você tem um coração generoso.
possui boa índole, é um bom caráter. Sua integridade serve de exemplo para outras pessoas. Sabe aquele negócio de pode fazer negócio porque ele é um crente? É triste quando alguém fala, olha, é crente, mas você não vendia para ele não. Aí é terrível. Aí é terrível. Mas querido, você, eu profetizo, é solo bom, é terra boa, tem um coração bom. Segundo, um coração de ouvinte. O que é o coração de ouvinte? Ele não escuta as palavras pelo ouvido, ele deixa as palavras entrar no coração e causar a transformação que o Espírito Santo quer que aconteça em nós. Amém, queridos? Outra coisa, você tem um coração retentor. O que é um coração retentor? É aquele que retém, é aquele que quando coloca um pouquinho da água viva nele, ele segura. Ele sai daqui, ele vai para casa meditando. Olha, hoje Deus deu uma palavra, trouxe um rema, meu Deus. Então ele retém aquilo e ele vai meditando, e aquilo vai produzindo resultados além do que produziu aqui. Amém? Porque eu creio que hoje aqui produz alguma coisa, mas amanhã é segunda-feira. Retenha o que vai ser produzido pelo Espírito Santo aqui agora. Amém? E coração frutífero, o que é isso? Não guarda para si o que recebe, mas ele produz, compartilhando com outras pessoas. E último, um coração perseverante, não se deixa desanimar com facilidade, pela primeira dificuldade que aparece. O primeiro não que ele recebe, ele não convida mais ninguém para fazer uma casa de paz na casa dele. Primeiro que fala, não quero, ele já está vendo, esse negócio não dá certo, eu acho que isso não é para mim, não tenho o dom. Amém. Agora, eu quero finalizar dizendo o seguinte: quantos aqui estão dispostos a receber uma palavra de fé? Uma palavra de fé. Então, eu quero que você analise como que está o seu coração. Eu disse no começo que o propósito dessa palavra é você fazer uma autoanálise. Como está o seu coração? Quando a palavra de Deus cai, se ele for um coração duro, você não vê a hora que acaba o culto, para ir embora rapidinho, e só semana que vem, tchauzinho irmão, só, foi bom, mas foi duro, o pastor falou demais hoje. Não é segunda-feira. Brincadeira, os irmãos não pensam isso não, né? Eu sei que os irmãos não pensam isso. Sei que os irmãos não ficam olhando para o relógio quando passa das 8. Eu sei, glória a Deus, eu que estou inventando isso, né? Amém. Cuidado para o seu coração não ser ressequido. Ressequido. Hoje cai água do Espírito, mas amanhã, depois, acabou. Não tem mais água do Espírito. Então começa a morrer. Então você rega no domingo, na segunda ainda tem um pouquinho de umidade, na terça bem menos, na quarta já está começando a morrer. Aí no domingo você vem para a gente regar de novo. Mas aí quando o diabo quer matar o caboclo, no domingo surge uma pessoa na sua casa, um parente para te visitar. E eu já percebi que existe a síndrome do parente, que vem na casa da gente na hora de ir para o culto. E eu já percebi que as pessoas não percebem que quando Deus manda um parente na casa da gente, é para a gente levar esse parente para ouvir a palavra de Deus no culto onde nós somos adoradores. E o diabo vem e fala, não, hoje você tem uma boa desculpa, chegou o parente, você não vai deixar o parente na mão. Tá bom, então deixa o Senhor na mão. Então fica longe do regador do Senhor. Aí a semente vai morrendo. De repente, cadê irmão? Rapaz, já faz 3 domingos que não vem, não sei o que aconteceu não. E eu mando o zap direto, né? Aí a pessoa já dá lá aquelas desculpinhas, ó, sabe o que aconteceu? Eu não preciso saber, eu só sei que você não estava, fez falta. Eu só fico preocupado que se não regou o teu coração, vai morrer, vai virar ressequido, tá? E às vezes, irmão, outros casos então, a gente ora demais e Deus dá um emprego por irmão, Deus dá uma chacrinha por irmão, Deus dá uma casa com piscina por irmão. Quantos diz amém? Profetizo que você vai ter tudo isso. Mas aí, irmão, no domingo, você não chega na hora, porque você estava na chacrinha que Deus deu, e de repente estava tão gostoso o churrasquinho.
E aí aqueles convidados seus, vai todo mundo embora, mas tem uns que não vão. E você não tem coragem de mandar embora para dizer, olha, eu tenho culto. Aí você fica lá. Aí Deus dá um carro bom para o irmão. O irmão, quando tinha uma carrocinha, uma bicicletinha, ou um carrinho velho mesmo, ele só vinha na igreja e olha lá. Mas aí o Senhor abençoa, ele compra um carrão. E eu profetizo que você vai comprar. Aí como o carro é bom demais, irmão, ele faz uma viagem longa e ele não chega a tempo do culto. Né? Então tem certas bênçãos que sufocam a semente e aí para de produzir fruto. Mas eu profetizo que o seu coração é bom. É como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Quero que você fique de pé, eu quero orar sobre isso na sua vida agora. Amém, queridos? Eu quero que você levante sua mão, porque eu quero que você seja alcançado. Eu profetizo, Deus, que durante esses 40 dias que nós vamos estar com Jesus, não apenas um nome bonito de uma campanha, mas é uma prática que nós vamos ter nos próximos 40 dias de nos aproximar de Jesus. Eu profetizo que essas mãos serão abençoadas nesses 40 dias com o Senhor Jesus. Você recebe e diz amém. Glória a Deus, pode sentar.